Por que que você precisa avaliar a sua aprendizagem? Então, se você estuda para concurso público, Enem, vestibulares ou qualquer coisa que envolva processo seletivo e rendimento, você precisa entender que você está sempre, né, estudando na perspectiva de ser avaliado e julgado em termos de competências, né, em termos de rendimento. Então, quando você faz a sua rotina de estudo, e coloca tudo que tem direito nela, uma coisa que não pode faltar são os momentos de avaliação. Eles podem ter uma certa sazonalidade, mas é importante que eles aconteçam. E você precisa se avaliar, por quê? Porque a avaliação, entenda ela não como um processo assim de julgamento. Né? As pessoas não gostam de se avaliar com simulados, com provas, com qualquer coisa parecida, porque elas têm aquela sensação de, eu estou sendo julgado. E está sendo mesmo, né? Mas tem que passar por isso, por quê? Porque quando você passa por esse processo de avaliação e de autoavaliação de performance e rendimento, isso te dá uma oportunidade de fazer alguma coisa a respeito, né? Isso te dá uma oportunidade de tomar providências, certo? Então, vamos entender melhor essa situação. Eu sou professor e coordenador de pré-ENEM, pré-vestibular. Então, como é que funciona com os meus alunos? Todo mês a gente tem simulados, certo? Simulados que o próprio sistema de ensino oferece. Mas eu também proponho para eles microsimulados semanais que eles têm que ficar ali fazendo semana por semana e ponto final. E qual que é o processo, né, por trás disso? Quando um estudante, né, que está de olho em vestibular, Enem e concurso público, ele faz processo autoavaliativo, a avaliação gera um resultado. Então, esse resultado, no caso, né, da realidade que eu trabalho com os meus alunos, é basicamente uma porcentagem, né, de rendimento, de performance dentro de uma área. Então, vamos trazer aqui o exemplo para o Enem, mas que vale para qualquer situação. Para fazer o Enem, o aluno ele é avaliado em 5 áreas, né? Em redação, que vai de 0 a 1000, em ciências da natureza, que vai de 0 a 1000, tudo vai de 0 a 1000, tá? Em ciências da natureza, matemática, humanas e linguagens. Então, juntando com redação, são 5 áreas. E eu preciso que meu aluno saiba, né, em que patamar de rendimento ele está. Então, ele tem que saber que lá em matemática ele está 62%, em natureza ele está 70%, em humanas ele está 80%, em linguagem ele está 74%, por aí vai. Ele tem que saber disso. Porque quando eu vejo, né, essas estatísticas ou essa porcentagem de rendimento área por área, eu consigo perceber de verdade quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos. Né? Quando eu não faço isso, você estuda meio que no escuro, sem bússola. Né? Você acredita que é bom em matemática, você acredita que é bom em ciências, mas às vezes o resultado diz outra coisa. Então você precisa passar por um processo de autoavaliação para perceber onde está indo bem e onde está indo mal. Aquilo que você está indo bem, aquilo que você está fazendo bem feito, você só mantém. Ou melhora para ir melhor ainda, certo? Mas aquilo que você está indo mal, você não pode continuar fazendo a mesma coisa. Você tem que pensar, né, em outras perspectivas, você tem que pensar em outras estratégias, tem que pensar o que está causando aquele baixo rendimento. Será que é falta de base? Será que é falta de material? Alguma coisa você vai ter que tomar, né, providências. Então, você só vai tomar providências para aquilo que você sabe que está acontecendo de errado. Então, nesse processo de autoavaliação, você vai usar o quê? Listas de questões, plataformas com questões, simulados, exercícios, qualquer coisa que permita você ter essa percepção de estou acertando, estou errando. Então, sempre que possível, toda semana, ali por sábado ou domingo, você precisa fazer um micro simulado que seja, né, com 20, 30, 40, 50, 60 questões, não sei. E aí você vai fazer essas questões e vai gerar uma estatística, certo? Dizendo, ó, de tantas que eu fiz, eu acertei tantas. E aí você vai gerar ali, eu acertei 68%. E dentro dessas estatísticas, você pode dar uma esmiuçada no resultado também. Por exemplo, se eu fiz um simuladinho de natureza e eu acertei, sei lá, 80% dele, eu preciso ver como que foi meu rendimento, especificamente em física, biologia e química, quando a gente fala de Enem, por exemplo, certo? Se você está estudando para concurso e você tem lá um rendimento X em áreas do direito, você tem que saber como é que você está em constitucional, administrativo, civil e etc. Então é importante você esmiuçar esses resultados e registrar e deixar ali anotado para você comparar os resultados, até porque isso te dá também uma percepção de resultado. E às vezes, um resultado como, sei lá, 64%, ele sozinho não me diz nada. Agora, se eu consigo olhar um resultado, né, para trás, quando eu já tenho alguns valores numa sequência, e eu percebo que, sei lá,
no mês passado eu estava em 40%, 64% pode não parecer grande coisa hoje, mas olhando em retrospectiva, onde eu saí do 40% e subi 64%, poxa, isso mostra o quanto que eu estou evoluindo. E isso faz o quê? Isso dá motivação. Quando você percebe resultados, no caso positivos, né, isso mostra para você que alguma coisa do que você está fazendo está dando certo. E se você percebe, inclusive, que esse 64 virou 65, virou 70, 70 e poucos por cento ao longo do tempo, isso vai mantendo, né, esse combustível de motivação porque você percebe resultados. E isso é importante por quê? Porque dentro da rotina de estudo da maioria dos estudantes que se preparam para Enem, vestibular e concurso, a falta de perspectiva sobre seus próprios resultados é o que gera, né, o abandono nos estudos, a procrastinação e a desmotivação. Então, quando você se avalia, você está jogando, né, ali você está jogando o jogo, você está sendo frio e calculista com o seu próprio resultado, né, aquele momento Thomas Shelby. E aí você tem o quê? Você tem como ver resultados, né, encarar de verdade a sua ignorância e trabalhar em cima disso. Certo? Com qual intuito? De melhorar. E quando você percebe, né, que você está indo bem aqui, mal ali, isso te motiva a trabalhar, porque você sabe que você pode ir bem também, ok? Então, a autoavaliação, ela é extremamente importante em vários aspectos, mas principalmente por isso, tá? Para te dar um patamar de o que está acontecendo, para não te deixar estudando no escuro, que é horrível. Estudar no escuro te desmotiva, né? E quando você vê resultados, e principalmente positivos, ou uma perspectiva de melhoria, onde de repente assim, eu não estou no rendimento que eu gostaria. Por exemplo, meu rendimento que eu queria ter era 80% em tal disciplina. Você está lá em 60%. Ok, você está abaixo da sua meta, mas você está acima do que você estava um mês atrás. Essa percepção de estou melhorando, ela é fundamental para você se manter motivado e estudando, certo? Isso evita procrastinação e trabalha melhor, né, com todas as questões ali de autocontrole. Tudo bem? Então, a autoavaliação é assim que você trabalha. Você faz um teste de rendimento usando simulados, registra, anota, cria uma tabela, cria uma planilha, pega uma folhinha, anota no final do caderno e deixa lá um histórico de rendimento que você precisa olhar de vez em quando. E nessa avaliação, você vai avaliar o quê? Não só o teu rendimento bruto, né, por área, mas o teu rendimento específico por disciplinas específicas. Você vai ter que ver também, né, o seu rendimento de tempo, né? Muita gente ignora isso. Então, você tem que fazer aquele cálculo básico, né? Se a minha prova tem tantas questões para fazer em tantos minutos ou tantas horas, eu preciso ter uma noção de quanto tempo eu tenho para fazer cada questão e também no momento de autoavaliar, avaliar se você está dentro do tempo de prova, certo? Então, tudo isso te dá, né, uma aproximação, uma proximidade com a realidade, e essa proximidade com a realidade da sua competência ou da sua incompetência te permite tomar alguma atitude e fazer algo a respeito. E você tem que fazer, tá bom? Isso tem a ver, inclusive, com um dos mandamentos, né, de quem está no cursinho, de quem estuda para Enem, vestibular e concurso, que é aquele mandamento que diz assim, ó, o que não é avaliado não pode ser melhorado. E a gente pode ajustar, então, esse mandamento e dizer assim, aquilo que é avaliado pode ser melhorado. Ou seja, se eu fiz uma avaliação, percebi dali um diagnóstico, um resultado, e vi que isso eu tenho que melhorar, isso me permite melhorar. Agora, se eu não faço avaliação, eu não posso melhorar, porque eu não sei nem o que está bem, né? Não sei nem o que está bem e também não sei o que está ruim, tá bom? Então é isso. Dentro dos processos de autoavaliação, me conta aí como é que você faz, como é que você prefere, que tipo de estatística você usa, que tipo de resultado você registra, para a gente poder conversar mais sobre isso. Se você tiver alguma dúvida sobre como fazer tudo isso, certo? Dá uma olhada aqui no material que eu já produzi, que tem bastante coisa. E mesmo assim, se você tiver alguma dúvida específica, manda uma mensagem, manda um comentário, que a gente vai conversando, tá bom? Então não esqueça, tá? Aquilo que não é avaliado não pode ser melhorado. E se possível, melhore.